Olá, tudo bem? Sou a professora Aline Aurora e antes de dar início ao curso de correção de provas da banca VUNESP, eu resolvi fazer uma análise do conteúdo programático do concurso do TJ de São Paulo. Bom, o que você precisa observar nesse conteúdo? Se você tiver com o edital aberto, fica mais fácil de você acompanhar, ok? Ou até mesmo pelo material do curso. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, são 13 itens, certo? Análise e compreensão de texto, informações literais, inferência. Eu vou falar de cada item, só que eu quero que você observe que do item 1 até o item 7, basicamente até o item 7, um pouco do 8, mas eu vou deixar o 8 de uma forma mais separada para ficar mais claro para você. Os itens de 1 a 7, eles são basicamente relacionados ao texto. Então, questões de interpretação e de semântica. Bom, então quando ele fala assim, ó, análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos, verbais, não verbais, literários e não literários. Isso quer dizer que a banca, ela pode cobrar diferentes gêneros textuais. Crônica, artigo, tirinha, charge. E eu já observei, analisando as provas anteriores, que ela tem esse hábito. Inclusive, ela costuma colocar mais de um texto em uma mesma prova. Bom, e aí ela coloca assim, ó, informações literais e inferências possíveis. Você sabe o que significa isso? Bom, informação literal é aquele no sentido ao pé da letra, é o sentido denotativo, certo? Aquele sentido do dicionário. E o que é uma inferência? A inferência é uma dedução. Então, significa que a banca ela pode fazer questões do tipo infere-se que, deduz-se que. E aí você tem de procurar o quê? Informações implícitas. Não vai estar de cara no texto, mas você, a partir do texto, com base nele, você consegue extrair essas informações que estão escondidas nas entrelinhas. Combinado? Por isso que é importante ler o texto com atenção. Bom, ponto de vista do autor. Olha que interessante. Fazendo uma análise das provas, eu percebi que os gêneros textuais mais cobrados são crônica, artigo de opinião, charge e tira. Esses são os mais cobrados. Eu não disse os únicos, mas são os mais cobrados, os que a banca costuma colocar mais. E aí eu te pergunto, você já parou para observar isso? Você já parou para se perguntar o que eles têm em comum? Bom, esses 4 gêneros têm em comum o quê? Uma visão crítica, um ponto de vista do autor. E ela está colocando exatamente aqui no item 3, o ponto de vista do autor, que é a opinião, é a tese, é aquilo que ele vai defender. Então é muito comum questões desse tipo, certo? Bom, estruturação do texto, relações entre ideias, recursos de coesão. Muita questão de coesão. Então ela pode cobrar questões de anáfora, de catáfora. O que você precisa estudar? Relação entre as ideias, o uso dos conectivos. Por isso que aqui no item 8, nas classes de palavras, ela coloca o quê? Ela coloca pronome, ela coloca preposição, conjunção. Esses elementos, de certa forma, eles podem ligar orações, ligar palavras e estabelecer uma relação semântica entre esses termos, ok? Então, observe que de certa forma, a semântica, o sentido, ele é muito presente nas provas da VUNESP. Embora ela coloque questões de gramática, as questões aplicadas ao texto, elas são mais recorrentes. A gente vai observar isso, ok? Bom, o que mais que está relacionado ao texto? Significação contextual de palavras e expressões, sinônimos e antônimos. Então, questões em que você vai precisar entender o texto para saber a relação de sinonímia, de antonímia, relação equivalente, relação oposta, ok? E sentido próprio, olha só o item 7, sentido próprio e figurado das palavras. Então, significa que cobrar questões de conotação e denotação, isso vai ser muito frequente. E eu já vi algumas questões em que a banca pede para você marcar uma alternativa que apresente o quê? Um sentido figurado. Sentido figurado é o sentido conotativo. Combinado? Então, assim, semântica é muito recorrente. Aí vem, vamos lá, do item 8 em diante, a gente tem o quê? O aspecto gramatical.
como eu falei, é uma gramática aplicada ao texto. Então, o que eu observei? Que, apesar de ela colocar, assim, classes de palavras, você pensar substantivo, adjetivo, advérbio, todas as classes, de uma forma morfológica, não é só isso que ela cobra. Ela não vai cobrar somente a morfologia, a classe gramatical, mas sim o valor semântico dessas classes. Então, eu observei questões de valor semântico de conjunção, de advérbio, de preposição, de pronome. Então, tudo isso é importante. Precisa conhecer as classes gramaticais? Sim, mas você precisa entender o sentido delas dentro do texto. Bom, e aí depois vem exatamente o que? As questões meramente gramaticais, que é do item 9 em diante. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação, crase. Tudo isso é muito comum você encontrar uma questão ou outra. Bom, então, levando em consideração o nosso curso, eu peguei as provas mais recentes, de 2017 e 2016. Aqui eu vou apresentar uma análise somente das provas de 2017, porque eu vou começar pelas provas de 2017, ok? Depois eu falo das provas de 2016. O que eu observei? Ó, eu vou separar, né, para o nosso curso, a prova do TJ militar, para cargo de escrevente. Depois eu peguei a prova da Unesp para assistente administrativo, Câmara de Mogi das Cruzes, telefonista, todas essas de ensino médio, e peguei uma de ensino superior, que é também da Câmara de Mogi das Cruzes, para cargo de jornalista. E aí, olha que interessante, em todas essas 4 provas que vão dar início ao nosso curso, eu observei os mesmos gêneros textuais: artigo, tira e crônica. Olha só, charge. Achei um ou outro editorial, aqui na prova da Unesp eu achei um editorial. Inclusive, vale destacar que editorial também é um texto de opinião. Então, você vai encontrar, de certa forma, um ponto de vista. Mas não significa dizer que é o ponto de vista do autor. Porque editorial é um gênero que apresenta a opinião do jornal. Tudo bem? Fica essa dica aí. Tira, artigo, como eu falei. Câmara, para cargo de telefonista. Artigo, tira. Eu botei aqui artigo 2 vezes, né? Que é um artigo de opinião e uma tira e um outro artigo. Sabe o que a gente pode observar só com isso aqui? Essa quantidade de texto que eu estou colocando aqui nesse levantamento é para indicar a quantidade também de textos na prova. Então, olha só, nessa prova aqui de assistente administrativo, nós temos 4 gêneros. Então, a prova tem 4 textos. O que isso significa dizer? Se a sua prova do TJ, você vai ter 24 questões, é claro que ela não vai colocar 2 textos. Se nas provas que eu selecionei, de 10 questões, ela coloca em média 3 textos. Essa prova aqui tem 15 questões, essa daqui da Unesp, né? Para assistente administrativo. Foram 15 questões. Ela colocou 4 textos. Percebeu? Então, o texto cai bastante na Unesp. No curso, eu vou mostrar exatamente como você deve ler o texto para não perder tempo, ter agilidade na hora de fazer essa análise. Bom, e continuando, aqui no cargo para jornalista, ela colocou um editorial, um artigo e uma tira. Bom, como eu falei anteriormente, o que esses gêneros têm em comum? Todos, de certa forma, trabalham com uma ideia crítica, um ponto de vista do autor. Então, você vai encontrar juízo de valor, a interferência do autor, certo? Ainda que seja uma tira, a tira também pode trabalhar com crítica, tá bom? Não é só a charge, às vezes você encontra uma crítica numa tira, numa tirinha, ok? Bom, e aí, o que mais eu observei? Veja só, na prova de TJ, né, militar, a gente tem aqui 10 questões, 6 questões, gente, são 6 questões de interpretação de texto ou semântica. Vamos lá para você entender. Qual é a diferença entre uma questão de interpretação e uma questão de semântica? Quando é uma pergunta relacionada ao texto, para você identificar tese, tema,
ponto de vista ou opinião do autor, dedução, inferência, tudo isso é uma questão de interpretação, certo? Interpretação ou compreensão de texto. Agora, o que é uma questão de semântica? Uma questão de figura de linguagem, uma questão de sentido figurado, sentido literal, sinonímia, antonímia, valor semântico de pronome, conjunção, preposição, tudo isso é semântica, ok? Então é uma questão de coerência. Às vezes até uma questão de reescritura também pode estar relacionada à semântica, certo? Mas em geral a questão de reescritura está mais ligada à gramática. A gente vai ver isso ao longo do curso, ok? Então assim, são muitas questões relacionadas à semântica ou a texto. E o que eu observei também nesse levantamento? Sempre cai uma questão de pontuação. Olha só, essas 4 provas. 4 provas. Eu tenho aqui pontuação. Eu tenho aqui pontuação. Eu tô virando aqui o material e você tá vendo, ó. Pontuação e pontuação. Só para calar minha boca, na prova de jornalista não caiu uma questão de pontuação. Mas na de 2016, que eu separei, a gente também encontra questões de pontuação. Então é muito comum. O que mais? Ó, concordância. Vamos ver concordância. Concordância eu tenho aqui. Eu tenho concordância. Depois eu tenho também concordância. E tenho concordância. E ainda tenho concordância verbal e nominal nessa prova de jornalista. Percebeu? Da Câmara de Mogi das Cruzes. Então, assim, é comum, pelo menos uma questão de gramática. Outra coisa que eu observei, eu falei anteriormente, são as questões híbridas. Nas questões híbridas, ela, em geral, ela mistura questão de preposição, advérbio e pronome, tudo na mesma questão. E, às vezes, também o uso do verbo haver, para você saber a diferença se é A com H, A sem H, sendo artigo ou preposição. E aí vai. Então, ela vai muito de misturar as classes gramaticais na mesma questão. Bom, então esse foi mais ou menos o levantamento. Olha que interessante isso aqui. Câmara de Mogi das Cruzes para cargo de telefonista, nível técnico. Olha quantas questões de interpretação e semântica. 8 questões. 8 questões. Aí eu separei, olha aqui. Houve uma questão sobre conotação. Conotação também é semântica. Ó, também é semântica. Isso aqui é semântica. Conotação é o sentido figurado. É semântica, certo? E o restante... Ah, outro detalhe. Você tá vendo aqui aspecto verbal? Vou explicar muito sobre isso aqui no curso. Aspecto verbal também é semântica. É o valor semântico do verbo. Se o verbo tem ideia de continuidade, né, hábito, se tem ideia de dúvida, certeza, aspecto verbal também é semântica. Então, olha só, mais uma questão de semântica. Conjunção. Nessa prova aqui de telefonista, caiu uma questão de conjunção. E a questão de conjunção, embora você tenha de decorar as conjunções, você precisa também identificar a relação lógica, a relação de sentido dessa conjunção entre os termos. Ou seja, semântica. Olha quantas questões de semântica. Então, assim, é muito importante estudar interpretação de texto e semântica. Não é só gramática, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido aqui esse levantamento e a importância de estudar todo o conteúdo do edital. Todo. Porque vão ser, olha, eu já falei, vão ser 24 questões para sua prova. Então, a chance de ela colocar pelo menos isso é óbvio, vai colocar pelo menos um de cada. Por quê? Eu não tenho tanta coisa assim. E às vezes uma questão de texto, olha que interessante. Voltando aqui para o edital, às vezes uma questão de interpretação, ela pode elencar o critério 1, 2 e 3. Tudo na mesma questão. Se ela fizer uma questão de assertiva 1, assertiva 2, então assim, uma questão eu consegui pegar 3 itens do edital. Então não tem para onde correr, certo? Agora você deve estar se perguntando assim, mas por que fazer um curso de correção de provas? Eu já estudei toda a teoria, eu já fiz milhares de questões, por que fazer um curso de correção? Vamos lá. Primeiro, você tem que conhecer como está o seu nível de estudo. Isso é importante. Geralmente, quando a gente começa a estudar para concurso, a gente começa realmente pela base teórica, começa a fazer algumas questões, separa as questões por assunto. E há aqueles que só gostam de estudar fazendo questões por assunto. Mas aí eu te faço a seguinte pergunta.
Você acha que no dia da sua prova as questões vão ser separadas por assunto? Agora só questão... Não é assim, é tudo misturado. Você vai ver o edital todo misturado. Então, o curso de correção de provas é exatamente para você, em uma aula, você falar, né, estudar, aprender, lembrar, relembrar todo esse conteúdo e também conhecer o perfil da banca. Como é que ela costuma pedir? O que é mais recorrente? Só com esse material aqui, só com essa apresentação, eu já mostrei para você o que é muito recorrente. Além das questões de interpretação ou de semântica, a gente percebe que há questão de crase, de pontuação, de concordância, tudo aquilo que eu li para você no edital. Então, vem comigo, vamos treinar, vamos aprender a ler texto de uma forma, rápida, efetiva. E quando eu digo rápida, não é assim, sem prudência, né? Fazer de qualquer jeito. Não, você tem que ser sagaz. Eu sempre falo, sagacidade é tudo no dia do concurso. Mas sagacidade não pode ser com irresponsabilidade. Não é para fazer de qualquer jeito. Vou te mostrar algumas técnicas de interpretação de texto, algumas técnicas de como ler o texto e ler uma única vez e você já memorizar a informação, para você não ficar toda hora voltando ao texto. Porque, a gente não tem tempo para isso, né? Eu sempre falo, a gente pode perder tempo. Sei lá, tem gente que lê, eu não consigo entender isso. Tem gente que lê o texto da prova 3 vezes. Gente, como assim? E se você tá numa prova com 4 textos, pira. Não dá. E às vezes eu escuto aluno falando assim, Aline, eu tô lendo o texto, primeiro parágrafo, quando eu tô lá no terceiro, no quarto, eu já esqueci tudo. É a forma como está lendo. Você precisa identificar que o texto ele evolui, ele progride, mas ao mesmo tempo ele retoma raciocínio. Vamos aprender a ler texto com eficiência? Então eu te aguardo no curso de correção de provas da Banca VUNESP. Um abraço!